E João agora aparece no cenário escrevendo para a igreja. E João escreve de uma forma atípica, porque a sua proposta, na verdade, é falar intimamente. Ele apresenta Jesus de uma forma mais íntima. Na verdade, João, ele escreve e começa o seu evangelho combatendo o gnosticismo. Os gnósticos acreditavam num Deus que não pode ser materializado. Logo, eles não acreditavam na divindade de Jesus, porque eles acreditavam que Deus não pode ser concretizado. E uma segunda informação é que eles acreditavam na escrita, não no Deus verbal, no Deus verbalizado. E com essa necessidade, João escreve no primeiro capítulo dizendo: no princípio era a palavra, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Então João, na verdade, identifica o mesmo Deus que estava no princípio de todas as coisas. Ele mostra esse Deus sendo materializado no Verbo ou no Logos. Este mesmo Deus que estava no princípio, por isso que ele diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. E ele mostra, na verdade, este mesmo Deus encarnando e andando entre os mortais. No segundo capítulo do Evangelho de João, ele mostra o primeiro milagre. Ele mostra Jesus indo para o casamento em Caná da Galileia. Ele mostra a transformação da água em vinho. No terceiro capítulo, ele registra, na verdade, o encontro de Nicodemos com Jesus. A maneira em que Jesus, na verdade, pregou para Nicodemos. A maneira em que um mestre, ele se aparece diante de um outro mestre. E a maneira pela qual Jesus, ele apresenta a proposta de salvação para Nicodemos. No capítulo de número 4, João agora registra um dos maiores, mas belos, enigmáticos encontros da Bíblia Sagrada. Ele mostra o encontro de Jesus com uma mulher de Samaria. E aqui dentro desse texto existem algumas informações que eu confesso aos irmãos que sempre que vem ao meu coração me alegra, porque mostra tão somente a maneira estratégica de Jesus, a maneira em que ele apresentava o Evangelho. A Bíblia nos informa que Jesus ia passando, e a Bíblia diz assim: e era necessário que ele passasse por Samaria. João, ele teve a preocupação de mostrar que havia uma necessidade de Jesus passar por Samaria. E fale informar aos amados irmãos que esta necessidade não se encontrava em Jesus, mas essa necessidade se encontrava em ou na mulher samaritana. E Jesus, como é especialista em saber quais são as nossas necessidades, quando estamos a necessitar, quando a necessidade nos corrói por dentro, qual é a prioridade em socorrer o necessitado? Ele estará sempre afeito, ou seja, ele sempre se antecipará à necessidade, ele estará sempre diante da necessidade,
Ele que sonda. Estamos aqui com algumas pessoas dentro deste templo. Somente Ele é capaz de saber qual é a prioridade do tangente à necessidade. Talvez dentro do campo da psicologia eu possa olhar para um irmão e dizer: aquele irmão é mais necessitado do que aquele outro irmão. Mas somente Jesus, com a sua presciência, com a sua inteligência de Deus, Ele é capaz de entrar entre juntas e medulas até a divisão da alma e do espírito e sondar as necessidades aqui presentes. O interessante é que Ele conhece tanto a necessidade que Ele não deixa ninguém passar na frente. Não tem como furar a fila. No supermercado é possível, no banco é possível, mas dentro do campo espiritual, Ele é capaz de ir no final da fila e saber qual é o crente mais necessitado. E eu quero frisar nessa noite: e era necessário passar por Samaria. Isso porque Ele é especialista em ir aonde tem o necessitado. Ele é especialista em saber quem é o necessitado. Ele é especialista em saber qual é o tamanho da necessidade. Eu quero ministrar nesta noite na tua vida, você que precisa de algo. O mesmo Jesus de Samaria está aqui nesta noite presente. Conte a Ele a sua necessidade em espírito, e eu te garanto que assim como Ele se aproximou da mulher samaritana, Ele vai se aproximar da tua vida e vai sondar e vai te dar vitória, porque Ele é especialista em dar vitória. A Bíblia diz que Ele se aproxima da mulher, e quando Ele se aproxima, Ele usa o que todo mestre faz. Ele usa a estratégia. Ele chega perto da mulher samaritana e Ele pede água para beber. Logo nós temos a segunda informação deste texto: o milagre estará sempre vinculado a condicional. Jesus sempre te pedirá algo para você receber o milagre. Não dentro da materialidade, como alguns fazem nos púlpitos, tocando dinheiro por milagre e dizendo: quanto mais você contribuir, mais abençoado você vai ser. Dentro da matemática de Deus não funciona assim. Você precisa dar o teu coração para Jesus nesta noite e Ele vai fazer um milagre. Você precisa dar a tua confiança a Jesus e Ele vai fazer um milagre. Você precisa crer em Jesus aqui esta noite e Ele vai fazer um milagre. Você precisa abrir o teu coração para Jesus aqui esta noite e Ele vai fazer um milagre. Jesus primeiro disse: mulher, dai-me água para beber. Irmãos, Ele não precisava, como Deus, como a água. Como Deus, Ele não se necessitava da água, porque Ele é a água da vida. Como Deus, Ele é o Senhor da vida. Como Deus, Ele é a luz da vida. Como Deus, Ele é o caminho e é a verdade e a vida. Como Deus, Ele é soberano, mas como homem, Ele precisava beber. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite, no nome de Jesus. Como Deus, Ele está com o coração aberto, dizendo: filho meu, dai-me o teu coração aqui esta noite, porque eu quero suprir a tua necessidade. Jesus chega perto da mulher samaritana e diz assim: mulher, dai-me de beber. Ele pede água para beber e a mulher logo se espanta com aquilo, porque olha só o que diz o texto: e veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como pode tu, sendo homem judeu, como pode tu, sendo homem judeu, pedir água para mim, que sou mulher samaritana?
Deixa eu dizer uma coisa, a terceira informação que eu tenho dentro desse texto é: nós sempre colocaremos obstáculo entre nós, o milagre e Jesus. A mulher samaritana, ela chega e diz assim: como pode tu ser judeu? A mulher estava diante do homem que poderia suprir as suas necessidades. A mulher estava diante do homem que podia dar um basta ao seu sofrimento. E ao invés de ouvi-lo, logo colocou um obstáculo, logo colocou uma pedra no caminho e disse: como pode tu, sendo um homem judeu, pedir água para mim, que eu sou mulher samaritana? Aí João resista: porque os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Queridos irmãos, para entendermos esta parte do texto, faz-nos necessário voltar um pouco às páginas do Antigo Testamento, onde o reino do norte foi invadido e, tendo sido invadido, levaram cativo os moradores do reino do norte, colocaram ali diversas nações que povoaram o reino do norte. Samaria era a capital de Jerusalém, mas houve uma mistura dos povos, e agora os que habitavam em Jerusalém ficaram intrigados daqueles que moravam em Samaria. Faz-nos lembrar nesta noite que eles eram irmãos, que eles pertenciam à mesma parentela, eles eram o mesmo povo, entretanto se tornaram inimigos mortais pela questão política e religiosa. Mas o que aquela mulher não compreendia é que Jesus não veio para a terra para discutir questões políticas. Jesus não veio aqui na terra para discutir se a Dilma vai ser uma boa presidenta ou não. Jesus não está preocupado se a prefeita ou o prefeito deste município ele vai ter um bom governo ou não. Jesus não veio preocupado com o sistema político romano, nem o sistema político judaico. Ele veio preocupado: aonde tiver um adorador, ali estou eu. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja aqui presente, no nome de Jesus Cristo: o Senhor está preocupado se aqui nesta noite tem alguém com um coração de adorador e que veio adorar o seu nome em espírito e em verdade. Quantos estão preocupados, estão voltados para o sistema político? Alguém ligou para mim e disse: pastor, é o final da história, o Brasil está entrando em um estado de decadência, estamos vivendo um déficit financeiro, a Petrobras está falindo, estamos vivendo um momento final. Eu disse: meu amado irmão, olhemos para cima, porque a Bíblia diz que é de que tudo isso aconteça, mas sobre nós nascerá o sol da justiça. A igreja não está residente na confiança, na estrutura política deste planeta, ou desta terra, ou desta nação. A igreja está implantada numa rocha que é Cristo Jesus, aquele que garante a vitória e que nunca perdeu a batalha. Estamos debaixo da sua graça e debaixo da sua autoridade. Quantos aqui confiam nas mãos potentes de Jesus? Jesus chega para aquela mulher, e a mulher coloca agora um obstáculo, coloca agora uma pedra de tropeço. Jesus, no entanto, diz: e disse-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e soubesse quem é que está dialogando contigo. Ah, se tu conhecesses o dom de Deus, mulher. Ah, se tu soubesse quem é que está contigo agora. Nós estamos sempre dentro de uma síndrome do empecilho. Estamos sempre colocando algo entre nós e
Deus estará sempre tirando o que está diante, ou na nossa frente, ou entre nós e Ele. Ele disse: se tu conheceras, e a palavra conhecimento aqui é frisada de uma forma tremenda, porque o mesmo João diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conhecimento não é um conhecimento matemático, não é um conhecimento filosófico, não é um conhecimento meramente teológico, é o conhecimento do verdadeiro Deus, do Deus que está acima da política. E quando eu falo política, eu estou falando política dentro de um contexto bem crítico, não etimológico. Eu estou falando dentro de um sistema decadente, dentro de um sistema que estamos sempre colocando a política da dificuldade, a política do empecilho, a política da maldição, a política da destruição. Jesus chega e disse: se tu conhecesses, mulher, aleluia, aleluia, se nós conhecemos o dom de Deus, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, e soubesse quem diz: dai-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Oramando, recomemaração de Pedro, rehebe a fala. Choribeleite, que lemando, rehebe a fala, na Orei come na cama sapa caladore hermina sui alaramando rei que ele não sia rabatue calamandore viava calamanaue calamaséria. Aleluia, aleluia. Conhecereis. O conhecimento de Deus entra agora dentro da discussão, do campo da discussão. Eu vejo agora um seminário plantado junto à herdade de Jacó. Eu vejo agora um seminário plantado junto ao poço. Não era o centro que era Jerusalém. Não era, na verdade, o tabernáculo, nem tampouco o templo de Herodes, que era o cenário dessa discussão. Mas era um pequeno vilarejo de Samaria, por nome de Sicar, mas especificamente em cima de um monte, em cima de perto de uma herdade, aonde se confiava mitologicamente de que Deus estava ali, porque aquilo ali era a herdade de Jacó. E Jesus implanta, na verdade, agora uma escola para dar aula àquela mulher, dizendo: ah, mulher, se tu conhecesses, se tu soubesses. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui esta noite. Não importa onde você está, o importante é você estar com Deus. Não importa se a sua oração é feita no teu quarto sozinho ou junto de uma grande multidão. O importante é você estar com Deus na alma. Nenhum tribunal desta terra pode julgar, nem tampouco condenar, porque Paulo disse: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica. Quantas pessoas estão vivendo dentro de um tribunal de acusação, onde simplesmente você vivencia dedos apontados para a sua vida, vias e regras, você vivendo acusação, condenação. Eu olho para essa mulher e penso: quantos olharam para ela e disseram: mulher, tu tivesse 5 maridos. Olha, mulher, tu não és uma mulher de confiança no mundo judaico, tu não és uma mulher, na verdade, de confiança dentro da sociedade judaica. Mas Jesus chega e não olha para ela. Foi ela que revelou quantos maridos teve. Foi ela, na verdade, que disse: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus disse: sim, tu dissesses bem, porque tivesses 5 e o que tens agora não é teu. Eu não posso entender que essa mulher, o 6º marido era marido de alguém, porque se não era dela, era de alguém. Jesus não chega lá apontando o dedo para ela. Jesus chega lá e disse: ah, mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, esse tribunal aqui não é o tribunal forense,
Esse tribunal aqui não é tribunal humano, esse tribunal aqui não é um tribunal condenatório, esse tribunal aqui é o tribunal da bondade, da misericórdia, do perdão, da graça, da oportunidade. Jesus disse assim: se tu conhecesses o dom de Deus na verdade é a vida eterna, o dom de Deus é a misericórdia, o dom de Deus é a graça. E Paulo, entendendo isso, diz: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, branco, preto, leigo, sábio, baixo, alto, aonde o homem estiver e clamar o nome do Senhor, será salvo. Quantos querem levantar a sua mão e identificar esse Deus como meu Deus? Aleluia! E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, o poço é fundo. Você pode comprar qualquer água desta terra melhor, você pode procurar qualquer água a mais pura, a mais potável, você voltará a ter sede. Mas Jesus disse: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, nunca mais terá necessidade, porque fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Quantos amam a Cristo e a salvação, façam-se com a mão hoje. Você pode não ter nada desta vida, mas se você tem salvação, dê glória a Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Um platô, um cenário de discussão. Ora, a mulher põe obstáculo, e quando Jesus disse: a minha água é diferente, após ela discutir sobre o assunto de onde deveria beber a água, tirar a água ou adorar, ela agora diz: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: falaste bem, porque tiveste 5, e o marido que agora tu tens não é teu. Tudo que Jesus queria ouvir da mulher era a confissão das suas necessidades. Primeiro, ela sai do cenário do obstáculo e entra no cenário da confissão. E quando ela entra no cenário da confissão, primeiro ela diz assim: Senhor, dai-me desta água. Quando ela diz dai-me, ela está dizendo: eu necessito desta água. Eu quero, eu careço, eu preciso desta água. Aleluia! Depois, quando Jesus disse: vai chamar o teu marido, ela confessa pela segunda vez. Ela diz: eu não tenho marido. Ou seja, eu sou uma mulher desprotegida, eu não tenho família, eu não tenho marido. Aí Jesus disse: tudo que eu queria que você falasse desta forma, mulher. Deixa eu abrir um parêntese aqui para a aplicação. Abra a sua boca nessa noite e diga a Jesus qual é a sua necessidade.
Fale para Deus qual é a sua necessidade aqui essa noite, porque o mesmo Jesus que foi lá em Sicar de Samaria, Ele está aqui essa noite dizendo: filho meu, dai-me o teu coração, porque eu quero preencher a tua alma com água viva. Aleluia, bendito seja o nome do Rei dos Reis. Aleluia. E disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Primeiro, ela admite, na verdade, que precisa da água. Segundo, ela confessa que não tinha marido. Terceiro, ela começa a louvar a Deus, porque ela identifica Jesus como profeta. É a identificação de Jesus. Como é que você está identificando a Jesus aqui esta noite? Há quem pense que Ele ainda está crucificado, há quem pense que Ele está pendurado na cruz, há quem pense que Ele é um velhinho cansado com a bengala, desesperado, ofegante. Há quem pense que Ele está no céu dizendo: olha, eu não sei o que eu faço com a terra saiu do controle. Há quem pense que Ele é Zeus da mitologia grega ou da mitologia greco-romana. Há quem pense que Ele é um coitado que está prestes ao fracasso. Ele é muito mais do que a mitologia grega, do que a ciência, do que a macumba, do que a feitiçaria, do que a umbanda, do que o candomblé. Ele é maior do que a luta, maior do que a dor, maior do que o problema, maior do que o sofrimento, maior do que a filosofia, maior do que a ciência, maior do que o entendimento, maior do que todas as coisas. Ele está acima da soberania, da grandeza, do poder, do amor, da paz, da resposta. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é a leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a pedra angular, a promessa da igreja, o Senhor da igreja, a paz da igreja, o prometido da igreja, a promessa fiel, aquele que levanta, que exalta, que abençoa, que enaltece, aquele que batiza no Espírito Santo, aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel, aquele que é santo, aquele que está conosco, aquele que fez a promessa e aquele que cumprirá a promessa. Levante a sua mão e a exalte o nome dele nessa noite, em nome de Jesus. Quem está exaltado? Aleluia, 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 aleluia. A terceira informação que eu tenho é que a mulher, na verdade, identifica a Jesus quem Ele é profeta, Ele é um profeta. Ela quis dizer: Senhor, Tu és aquele que revelaste a minha vida, eu não tenho o que esconder diante do Senhor. Eu tentei falar por parábola, eu tentei falar de adoração, eu tentei falar de agregação, mas Jesus, irmão, Ele não vai discutir dentro de algum sistema humano conforme pensamos. Jesus vai além, Ele vai entrar no cerne, Ele vai entrar no centro, Ele vai entrar naquele lugar em que muitas vezes a medicina não pode ir, em que a tua mulher não pode ir, em que o teu confidente não pode ir. Sabe aquele problema que muitas vezes a gente diz: eu vou falar com quem? Com quem eu vou discutir esse negócio? A quem vou falar desse negócio? Por mais que tenhamos amigos, mas há sempre algo, na verdade, que não se abre, que não se diz. É algo invisível, é algo incompreensível, não dá para compreender. Sabe por quê? Porque é nosso e de Deus. Deus vai exatamente aí, Ele entra entre juntas e medulas, Ele vai até a divisão da alma. Davi disse: Senhor, Tu me cercas em volta, Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Senhor, Tu conhece aonde é que eu vou fazer o meu leito. Nas profundezas do abismo, Senhor, lá Tu estarás. Se eu subir as alturas, lá também Tu estarás.
aleluia. Pedro, entendendo esta equação, ele disse: para onde fugiremos nós, se não atentarmos para tão grande salvação? Deixa eu dizer uma coisa: não tem como se esconder dele, não tem aonde escapar dele. Aonde você estiver, estará ele também. Aonde você for, lá estará ele também. Se você está nessa noite no monte, no vale, no outeiro, no deserto, Deus está contigo. É hora de levantar a bandeira. Os teus inimigos disseram: você perdeu, você vai morrer. Ele vai soprar o vento sobre a tua vida. Prepare-se para respirar. Aleluia, aleluia. Ele não vai deixar você morrer asfixiado. Você vai respirar. Quantos querem respirar o ar da vitória? Levanta a mão e adora Jeová. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Aí eu vejo a mulher, na verdade, querendo dar aula de adoração a Jesus. Ela pega o ponto histórico, e aqui eu acho propriedade para meditar, e quem sabe Deus nos deu oportunidade para trabalhar só essa parte aqui. Os nossos pais, mostra, pastor Daniel, o tradicionalismo, pessoas presas em um espaço de tempo, diante do mestre, mas preso no sistema, preso. Foi os nossos pais. Quantas pessoas dizem assim: mas eu aprendi assim. Ah, mas eu aprendi olhos antigos. É isso que a mulher falou: diante de Cristo. Fosse diante de mim, tudo bem, mas diante do mestre, sabia tudo de tudo, sabia explicar tudo, Raquel. Verdade, Jesus. Mas a mulher chega assim para ele e diz assim: olha, os nossos pais adoraram neste monte. E aí? E aí? Como é que a gente vai fazer? E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Colocou Jesus numa bifurcação. E agora? Se Jesus dissesse em Jerusalém, ela ia perguntar: e o que eu vou fazer aqui? Se Jesus dissesse: é aqui, e ele ia dizer: então vocês estão errados adorando em Jerusalém. Jesus, com toda a maestria, ele disse para a mulher o seguinte: ele disse a Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que a hora é que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, nem neste monte e nem em Jerusalém. Duas informações eu fecho a mensagem aqui, irmão Jair. Primeira informação: a mulher busca o histórico familiar para pautar o ensino de Cristo. Depois, Jesus disse: olha, vocês adoram o que vocês não veem, nós adoramos o que vemos, porque a salvação vem dos judeus. Se Jesus parasse aqui, ele estava dizendo: a razão está entre os judeus, mas tem um ponto final e ele continua. Disse assim: mas, porém, no entanto, eu vos digo que a hora é, e a hora vem, e a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus não está preso em
placa denominacional. Deus não está preso dentro do sistema político religioso farisaico. Deus não está preso dentro de uma equação humana. Estão tentando colocar Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Ele é muito maior do que a ciência. Aonde você estiver adorando, a presença dele está lá. A glória de Deus, a santidade de Deus, a cavode de Deus estará lá. Meu Deus. Vejo pessoas dizendo: a minha igreja, a presença de Deus está lá. Que bom, que legal. Igreja dentro de que contexto? Igreja instituição, igreja espaço físico ou igreja corpo? Porque essa presença de Deus estará lá. A igreja do arrebatamento não tem placa. A igreja do arrebatamento não tem divisa de separação batista, pentecostal, tradicional, congregacional, assembleano, metodista. Não, senhores. A igreja do arrebatamento está dentro desta dinâmica de Deus. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se eu fosse você, levantaria as mãos para o céu e daria glória ao Rei dos Reis. Quantos querem adorar esse rei aqui nessa noite? Aleluia! Quantos querem ovacionar, louvar, bendizer? Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A proposta dessa mensagem é a seguinte: saia daqui sabendo que aonde você estiver, ali estará o Senhor. Aonde você erguer a tua voz, a presença de Deus estará lá. Bendito é o nome do Senhor. Aonde você invocar o nome do Senhor, ali estará a presença do Eterno. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deixa eu dizer uma coisa, queridos irmãos. Eu busco a Deus internamente. Eu não posso buscar Deus externamente, porque em nenhuma outra parte o acharei. Há quem procure Deus em templos, há quem procure Deus em lugares, há quem procure Deus em pessoa. Deus está em você, Deus está dentro de você. É o Deus e a sua aceidade. O que quer dizer aceidade? Aceidade quer dizer um Deus que subsiste a partir de si próprio e que é imanente, o Deus que emana, o Deus que dele sai todas as coisas, por ele foram feitas todas as coisas. Dele é a terra, dele é o céu, dele é a glória, dele é a santidade, dele é a unção, dele é a pureza, dele é a graça, dele é a vitória. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele, e sem ele nada do que se fez seria. Você está aqui porque foi a vontade, é a vontade dele. Aleluia. Você está de pé, porque Deus te constituiu muito mais do que vitorioso. No nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para te dizer: aonde você estiver, tão somente adore o meu nome. Não fique preso a sistema, não fique preso a placas, não fique preso, na verdade, a mentalidade humanista. Não busque, não evoque o sistema passado. Viva o presente, viva a palavra, viva Cristo, viva a paz, viva a esperança, viva o amor, viva a graça, viva a vitória de Deus em Cristo na sua vida. Feche os seus olhos para adorarmos a Deus. Aleluia. Eu estou entendendo que você é muito mais do que vitorioso. Eu estou entendendo que você veio aqui porque Deus está contigo como o poderoso guerreiro. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, agora eu te bendigo, meu Pai, porque a tua palavra me libertou. A tua palavra libertou o teu povo, dizendo que eu posso adorar, que eu posso enaltecer, que eu posso exaltar aqui essa noite. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ah, Senhor, meu Deus, dispensa para o teu povo nessa noite a tua